Fala pessoal, e aí? Tudo bem aí com vocês? Está começando agora mais um Eleve-se, um jeito leve de se elevar. Mais um conteúdo para vocês aí com conteúdos positivos, pensamentos elevados. O Eleve-se tem essa característica, tem esse propósito, tem essa intenção de a gente trazer conteúdos que podem fazer você mudar a sua consciência. E alguns conteúdos, ou melhor, alguns recados práticos antes de a gente começar o nosso primeiro podcast deste mês de agosto de 2026. Olha só, a gente já gravou bastante podcast, pessoal. Muito legal. Visto que durante esses 24 horas do dia, durante esses 7 dias da semana, vocês acreditam? Pasmem, não mudou. Olha só, não mudou. Mas o tempo, a gente vem entrando numa era de muita informação e mudando constantemente, mudando rapidamente e que às vezes, bem às vezes, pode tirar a gente do nosso centro. Pode causar alguma frustração durante o seu dia, pode causar alguma decepção, pode causar algum sentimento interno dentro de nós que nos faz pensar: poxa, por que isso comigo? Poxa, não consigo fazer nada. Poxa, estou me sentindo irritado. Poxa, estou me sentindo frustrado. Calma. Então, esses conteúdos aqui que a gente traz do Eleve-se é justamente para a gente ajudar, contribuir, facilitar a ter saúde emocional, saúde nos pensamentos, saúde mental e que, por sua vez, vai tornar o seu dia melhor. Portanto, eleve-se. Tem alguns conteúdos já produzidos que você, onde quer que você esteja, onde quer que você está, onde quer que você possa ouvir um conteúdo na esteira da academia, na roda de fogueira do seu bairro, na casa de praia, no carro indo trabalhar, cara, em qualquer lugar. Tem o Spotify do Eleve-se. Lá você tem meditações gravadas por mim, meditações guiadas, que servem para quê? Que servem para te ajudar a começar a plantar a sementinha da meditação, de você começar a parar, a ter um pouco de higiene mental, você parar um momento do seu dia, respirar, tranquilizar a sua mente, suas ondas cerebrais, acalmar. Então tá lá no Spotify, tá acessível, acessa lá. Um projeto muito legal, vou fazer até uma pausa dramática porque ele é muito legal. Gostou da minha pausa dramática? Ele é muito legal, que é as camisetas do Eleve-se. Então as camisetas do Eleve-se estão disponíveis na plataforma loja.eleve-se.com. Você acessa lá, é uma oportunidade de troca. A gente criou diversas estampas, diversas camisetas, onde você pode comprá-las, adquiri-las, e ao passo que você compra as camisetas, que vai chegar na sua casa, bonitinho, você também ajuda a manutenção, a manter esse projeto do Eleve-se. É uma maneira da gente retribuir a sua intenção de fazer com que esse programa se perpetue na linha do tempo. Então, mais do que apenas uma contribuição, você recebe também uma camiseta. Tem diversas camisetas. Tem umas camisetas muito da hora. Muito da hora. Muito da hora. Tive que reforçar isso aí. Então, acessa lá, loja.eleve-se.com. Depois eu coloco também na descrição do Instagram, também vai ter no YouTube. Você pode acessar, você vai conseguir ter acesso a este link. E é uma oportunidade para você ajudar a manutenção deste projeto muito da hora, que é o Eleve-se. E por fim, antes de a gente começar a nossa conversa aqui, tem um retiro que vai acontecer nos dias 9, 10, 11 e 12 de outubro. Um retiro chamado Viva. Se inspire pela vida. É um retiro que vai acontecer em Piedade, apenas 150 quilômetros de São Paulo. Portanto, mano, do lado.
Você que está procurando um momento de pausa, está procurando um momento para desconectar das telas, um momento para você relaxar, um momento para você voltar para dentro, voltar para casa, para dentro de nós, é o momento, acessa lá. Maiores informações você pode ter no site, que é viva.social.br. Recadinhos dados aqui para vocês e mais uma vez, obrigado a todos aí que acompanham o Eleve-se, um jeito leve de se elevar. Antes de passar aqui a pergunta, aqui, a nossa conversa para o nosso entrevistado de hoje, que, pasmem, eu tô muito feliz por isso. Moleque, tamo indo, hein? Eleve-se tá evoluindo. Tá evoluindo. Davizão, tá feliz aí? Aê! Davizão é o cara que faz toda a gestão da nossa operação audiovisual aqui, colabora comigo desde o primeiro aí, Eleve-se talvez, tá sempre comigo ajudando, então aqui fica o meu agradecimento ao Davi, pessoa humana, Davi, valeu Davizão, mostra aí a cara aí pra nós, aí. Tá do outro lado, isso aí, mostrando o rosto, pessoas, né, a gente vai falar aqui sobre uma provocação que eu vou colocar aqui, quanto mais a tecnologia evolui, mais a tecnologia está evoluindo. Será que nós estamos evoluindo como seres humanos? Boa provocação aí, hein? A gente viu falar muito sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, sobre como o uso da tecnologia faz as ferramentas agora pensarem, criarem, desenharem, conversar, mas ao passo que essa tecnologia está evoluindo, e é uma era da evolução, não dá para fugir disso. Desculpe se você ainda não se localizou, precisa dar um step back, voltar um tempo atrás e olhar para tudo isso que está acontecendo sobre tecnologia. No entanto, contudo, porém, todavia, existe um espaço também de evolução que é a do ser humano. E que só nós temos uma tecnologia cabulosa, que é do sentir. Isso a tecnologia, do meu ponto de vista, ainda não consegue tatear a nossa capacidade de sentir as conexões humanas. E aí nessa ponte entre tecnologia, conexões humanas, que vai permear essa conversa, e pode ser muitos outros pop-ups que vão surgir. Porque eu gostaria de ver que, muito mais do que a evolução da máquina com a capacidade de se tornar, talvez, mais humana, acho que a mais provocação nossa aqui é como que essa evolução pode nos ajudar a nós nos tornarmos muito mais humanos. Dito isso posto, estou com um querido irmão de jornada aqui, que eu faço muitas honras para eles, agradecendo a presença. E antes de passar o bastão aqui para começar a introdução, eu faço sempre essa pergunta e aí você responde da maneira que você quiser, meu caro e estimado irmão de jornada, peregrino e buscador. Quem é você? Quem é essa pessoa que está aqui comigo no Eleve-se? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Você foi falando aqui, cara, que surgiu de insight na minha cabeça. Cara, essa pergunta é bastante profunda. Ela não deveria ser respondida de forma rasa. Ela precisa de muita reflexão, na realidade. E às vezes não, acho que essa resposta não é nem para o outro, é para com você mesmo. Você saber quem é você. É uma pergunta que vem há muitos anos aí, muitos milênios, com muitos filósofos, né? Então o Tiago, que também não é o Tiago, é só um rótulo, né, que foi dado. E em cima de um nome tem uma ideia, tem uma pessoa que foi mudando de ideia ao longo do tempo, porque a gente vai tirando as camadas do que dizem que a gente tem que ser, ou do que a gente enxerga no outro como deveria ser. Então, eu acho que na minha evolução, eu descobri nessa caminhada, de que não é o fazer, é o ser. Quem é simplesmente ser. Não é o que eu estou fazendo, o que eu estou buscando fazer, mas sendo. E esse ser, ele evolui. E aí ele evolui no sentido de tudo que eu vou abrindo dentro de mim, das minhas virtudes,
das minhas coisas positivas, das minhas atitudes. Isso é o Thiago, hoje. Mais do que eu falar que ele é assim, ou assado, ele faz isso, faz... Então, eu tenho já essa visão, que não é fácil. Chegar, inclusive, nessa possibilidade de enxergar de que você é um ser. Não é o que você está fazendo, nem o que você carrega como bagagem dos estudos, ou dos feitos, ou das medalhas, ou tudo aquilo que você coloca no teu portfólio ou no teu currículo. Mas tem um currículo muito maior, que é aquele que faz com que quando você se deite, a sua cabeça esteja bem tranquila. Porque o seu ser usou e fez o que tinha para fazer o seu melhor. Então, eu acho que essa é a melhor definição do Thiago hoje. Mais do que qualquer certificado ou case que eu tenha participado. Não, achei maravilhoso o que você trouxe aqui, Thiagão. E tem uma reflexão muito boa do que você falou, que é o ser, né? Isso é muito, muito legal. Recentemente, eu trago muitos professores aqui. Eu acho que tem muitos professores aqui, né? Tem uma liturgia que diz que todas as pessoas são grandes professores, e eu acredito nisso. Mas tem um professor que, ouvindo você falou sobre, você trouxe essa palavra, o ser, antes de ter ou representar, tem o ser. E recentemente trouxe um professor meu aqui chamado Fernando Reis. Alô, professor. Bem, você tudo divertir. bem, né? Exatamente, meu professor. Conheço ele há algum tempo. E ele fez uma menção recentemente que está muito conectada com o ser. Ele falou assim, a pergunta mais espiritual que você pode ter é como você está? E isso me fez me caiu algumas fichinhas assim, muito legal, que ela incorpora o nosso ser, o meu ser humano com você. E muito mais do que eu ter, é eu perceber o outro ser. Isso é muito legal, e eu acho que, né, dentro dessa sua resposta, né, me perceber um ser maior, muito mais do que as minhas credenciais, foi muito legal, foi uma resposta muito boa. Essa pergunta de como você tá, você já deve ter recebido, a gente recebe a toda hora, né? Mas tem o receber. Como você tá, tudo bem? Passou o segundo, ou realmente olhar a fundo nos teus olhos. Isso. Como é que você está? E aí esse segundo de perceber mesmo, de usar os sentidos que você falou no início, tipo, a gente tem o sentir, que vem do ser, e o outro também é um ser. E aí tem vários estudos em cima disso, de que somos todos um no final, mas individualizados agora, eu tenho a possibilidade de sentir você, e sentir o que tem em mim, que precisa ser sentido em você. Exato. Como espelho, então não é o automático, a gente precisa perceber esse tempo e estar disposto a ver esse reflexo no outro, e sentir o outro, e perceber o outro, e perceber a si mesmo. Tem muita coisa, tem um espaço enorme aí. Exato. Eu nem abri aí o diálogo para nossa conversa, porque a gente parou nessa dimensão do pensar, que é muito legal, que eu flerto bastante com isso. Eu vejo que a tecnologia, ela nos tira um pouco do nosso... como que eu posso dizer? Ela nos tirou do ato de se perceber o que está acontecendo ao nosso redor, assim, a gente no sentido automático, no sentido de viver a vida com as facilidades, que é muito boa, que é muito legal, mas às vezes, a tecnologia sendo o centro das nossas atividades, a tecnologia sendo o centro das empresas, a tecnologia sendo o centro dos processos, a tecnologia sendo o centro do capital. A gente, às vezes, nesse sentido de colocar a tecnologia sempre no centro de tudo, a gente deixou de perceber o outro, deixou de se perceber. Então, abre dois caminhos: perceber o outro e se perceber. Porque está tudo tão muito automático. Então, o meu celular me guia até a casa do Thiago, o meu celular me guia até o estúdio, o meu celular me guia até a casa da minha mãe, o meu celular me guia até a casa da minha namorada, e assim vai. Só que a gente, nesse sentido, a gente talvez perdeu um pouco da oportunidade de a gente parar realmente e de ter um pouco dessa conversa mais espiritual, da simples frase: meu irmão, e aí, mano, como que você tá, brother? Isso me parece simples, mano, mas isso me marcou, assim, a conversa que eu tive com ele, porque talvez no nosso círculo social a gente deve estar alguém
mano, alguém tá passando por algum perrengue, brother. Porque um dos maiores índices que a ciência está nos trazendo é que as pessoas estão com doenças mentais. Alguém no meu ciclo deve estar, mano. Então eu preciso perceber quem é que tá perto de mim, ou até mesmo eu mesmo posso estar precisando de ajuda. Eu faço essa reflexão meio utópica, assim, não utópica, mas meio desconectado um pouco da nossa conversa, mas pra a gente perceber que é muito bom a gente se perceber. Essa pergunta abre um portal, cara, dentro da pessoa, porque se você realmente, quantos retiros e imersões você já participou? Inúmeros. Né? Que você não está vestindo uma Camada. barreira, uma Exato. camada, uma proteção. Como é que você está? Beleza, mas se tiver aquela pergunta mesmo, naquele tempo, naquele segundo, como é que você está? Você se desarma. Você se desarma. E o que vem desarmar? Vem tudo que tá aí dentro de você, tá sendo segurado. E às vezes isso é uma barreira só, mas se essa barreira, se ela não for exposta de forma coerente, consciente, nos espaços certos, com as pessoas certas também, ela é prejudicial. Mas se você tem essa oportunidade com os seus amigos, ou profissionais, né, para atuar, realmente essa pergunta pode te trazer muitas bênçãos. Perfeito, mano. Muitas bênçãos. Exato. E aí, então, pra você aí que tá dentro de casa, fica aqui dentro dessa conversa sutil, de abertura de diálogo. Você já perguntou pro seu pai, pra sua mãe, pro seu brother, pro seu tio, pra sua irmã, pra quem é que tá do seu lado ali? Você já parou, de verdade, não apenas mandou uma mensagem de WhatsApp, mas você já parou pra perguntar, e aí? Pô, conta aí, como que você tá? Não, para um tempo aqui, para aí, olha pra mim, olha no meu olho, como que você tá? E sente essa troca, esse desarmar das emoções vão te abrir realmente uma profundidade, uma intenção muito bonita, que você até às vezes nesse momento você pode até mudar o momento emocional da pessoa. Então, portanto, faça esse exercício. Se coloque nesse lugar de... E aí, meu brother? Como que você tá? Conversa. E escreve depois nos comentários. Na tecnologia, só já adentrar as outras coisas, o que evoluiu nos últimos anos e o que as pessoas querem saber na tecnologia, sobretudo no varejo, é como é que está a emoção daquele que eu estou atendendo. Então, eu já coloquei várias câmeras de reconhecimento de humor dentro de varejo, dentro de uma fila, para saber se essa informação vai ajudar ou não a tomada de decisão. Né? Então, por que isso? Será que todo mundo que está na fila do McDonald's está feliz ou está triste? Todo mundo que está indo comprar uma roupa tal está feliz ou está triste? O atendimento, depois de ser atendido, ele ficou sorridente ou não? As câmeras e as tecnologias estão evoluindo no reconhecimento de imagem, reconhecimento facial, para tentar trazer um dado. Esse dado, ele é pela expressão facial. Ele pode ter uma acurácia muito boa, mas é uma percepção de 1 segundo. Então, se a câmera me pegou feliz, eu virei para trás, dei uma topada com o meu dedinho, talvez eu já não esteja mais feliz. Então, ela nem é, de certa maneira, assim, tão precisa quanto você, como pessoa e tecnologia humana, entrar no recinto e sentir. Então, o que você acabou de convidar a galera, se você passar pelo porteiro do teu prédio, respira, você vai sentir se tem alguma coisa ali, antes até da pergunta. E aí usa essa tecnologia do perceber e do sentir para você usar da maneira correta essa ferramenta. Fale com as pessoas. Pô, perfeito, mano. Fale com as pessoas. Boa entrada, hein, Davizão? Boa entrada. Muito boa. A gente tá interagindo mais aqui, a gente tá montando... É orgânico aqui. A gente vai mudando, vai conectando mais pessoas dentro das nossas conversas e trazendo mais o diálogo para dentro do nosso podcast. Tiagão, dentro desse seu cenário aí, entrando um pouco nesse seu ser, que hoje estamos falando, você já fez muita coisa. Eu acho que desde empreendedor, líder, palestrante, poesia. Poesia, cara. Isso é uma coisa que eu gosto demais, eu vi teus posts, eu gosto demais, cara. É uma coisa que eu tenho tentado... Porque estereótipo, né? Eu vou dar um passo atrás. Estereótipo, todo mundo passa uma imagem. Né? Você vai visitar um cliente, dependendo da roupagem que você está,
ao cara te perceber, já criou levantou a barreira ou baixou a barreira. Preconceito. Exatamente. Tá preconcebido algo. Exato. Sendo assim, eu também passo uma imagem, qualquer que seja, positiva, negativa, neutra, X, irmão, X. Mas aí eu acho que as pessoas também associam um pouco de tatuagens a algum lugar de pensamento, né? Então a pessoa, porra, cara, X de tatuagens. Tem uma mente coletiva. Exatamente. Pô, faz o quê? Crossfit, tal o quê? Musculação, luta. Então o cara fala, puta, tem uma... E tá tudo bem, porque é uma pré-concepção sobre algo. Essas pessoas jamais vão perceber, ou no momento de um diálogo, assim, pô, você escreve poesia? Eu escrevo poesia, velho. E eu acho isso muito, muito, muito da hora. E digo um pouco mais, não só poesia, puta, música clássica, brother. Que maravilhoso. Eu viajo nisso. E eu vou abrir um parêntese aqui agora. Dito isso, já sabendo que você gosta de poesia, qual que é o lugar, o que você acha, velho, que há essa sensibilidade da poesia, essa sensibilidade da arte? Essa sensibilidade da arte. O que essa sensibilidade da arte oferece para que a gente se descubra ou se perceba mais como um ser humano? Porque, de novo, a tecnologia tem aumentado, ela pode aumentar seu reconhecimento facial, saber se você está triste, saber se você está alegre, saber se você está, enfim, decepcionado com alguma coisa, que você falou, colocar câmeras dentro do ambiente físico. Mas ainda assim, esse lugar de descoberta para dentro é uma coisa muito nossa, é uma coisa muito individual. E alguns aspectos como a arte, para mim, no meu universo, funciona absurdamente. Como que funciona isso para você? Como que você se descobriu percebendo, gostando disso? E qual que é esse momento ósseo, criativo que você coloca isso? Pô, conta um pouco aí, cara. Eu acho que é o que você conecta com o que você acabou de falar, o meu universo, certo? É o seu universo. Cada um tem um universo. E aquilo que tem dentro transborda, se você tem dentro algo. Então, acho que a arte é uma das principais expressões de transbordamento do que tem dentro de você. E existem diversas maneiras de expressar isso dentro da arte. E aí é uma evolução também a arte ao longo de todos os milênios da humanidade. A gente pode falar que a mímica, tentando expressar algo que nem tinha comunicação, era uma arte. Como é que eu falo se eu nem sei como falar? Imagina a construção da comunicação. Pois as pinturas rupestres, os desenhos, hieroglifos e tudo mais, é uma expressão de transbordar o que está dentro de você que você não sabe se comunicar. Obviamente, ela é uma ferramenta que pode ser utilizada de formas positivas ou negativas, estando aqui na Terra, numa Terra dual, né? Dualista. Mas, nessa evolução, a arte, cada um tem uma conexão mais especial com algo, né? Seja escrever uma música, seja escrever uma poesia, Perfeito. Seja expressar corporalmente numa dança, seja a pintura. A Clara veio aqui, né? Então, assim, as pinturas. Quantas técnicas de pinturas existem? De técnicas de desenhar algo. Há milhões de técnicas diferentes. Tem gente que faz desenhos com pedrinha na praia, com concha na praia. Ele está expressando algo que ele está trazendo como arte, né? Então, fotografia, o vídeo. Mas, para mim, tudo isso é um recorte da sua lente. Do como você e o seu ser dentro de você enxerga esse universo. Então, uma fotografia, ela está capturando um momento, um segundo de algo belo que ele percebeu. E eu não vou querer dizer que, às vezes, a melhor foto é a que está com o enquadramento certo. Não é sobre isso. É sobre expressar o seu olhar, o que você vê de belo no mundo. E quando a gente chega na poesia, para mim a vida é uma poesia. Como o universo explicado de forma científica ou religiosa, ou filosófica, é uma poesia. É uma poesia tal como todos os átomos e todas as moléculas e toda a construção da vida, das geometrias, das energias, todas as coisas ainda não entendidas e a descobrir, é uma poesia. Poesia de Deus, na realidade. A gente vive uma poesia, cara. Poesia bela, pra caramba. Às vezes melancólica, às vezes triste, sofrida, mas às vezes, se assim perceber, bela, feliz, porque é tudo como você enxerga, inclusive as adversidades. Perfeito. Eu vou pegar essas suas aspas aí que você trouxe, que foi legal você ter trazido, e que é
A vida é bela, isso realmente, a vida é uma poesia, eu acho isso muito legal. E tem uma coisa também que dá pra correlacionar com isso, que é a gente pode enxergar beleza na vida dependendo das lentes dos nossos olhos, né? Então, a forma com que a gente enxerga a vida vai mostrar a qualidade que a vida te oferece. Então, tudo está dentro de nós. Tudo está dentro da forma com que você enxerga algo, né? E pegando a forma com que você enxerga algo, Marco Aurélio diz uma coisa muito boa. Ele falou assim, a felicidade depende da qualidade dos seus pensamentos. Marco Aurélio há 2000 anos atrás, mano. Então, conectar esses pontos diz o seguinte, se a gente mudar a qualidade da forma com que a gente pensa, a vida vai se tornar uma poesia. Se a gente mudar internamente a qualidade dos nossos pensamentos, com certeza a vida se torna uma poesia. Ah, mas é uma utopia que vocês estão falando, nada a ver, ter que acordar 5 horas, pegar o busão lotado, 2 horas para chegar no trânsito aqui. É, realmente. Lá fora, o bicho pega. É bem difícil mesmo. No entanto, estoicismo é a forma com que eu reajo a algo. Sim, não é o que tá fora. É o que Exatamente, é a forma com que eu reajo a algo. Pô, 2 horas de trânsito, você sabe que tem isso. Então, você vai dar o seu poder para isso, você tira isso. Então, é uma forma de a gente pensar a qualidade dos nossos pensamentos, transforma a poesia da nossa vida. A poesia chega de uma forma, para mim, especificamente, tentando entender o que é intuição. Tentando entender o que são esses pensamentos. Então, se eu estou vivendo uma situação e que ela está se exacerbando de alguma maneira, caramba, como é que eu expresso isso? Estou vivendo com emoção. Você está vendo uma situação com emoção e tem uns pensamentos. Isso se transforma em quê? Numa atitude, numa ação, numa defesa, numa preocupação, ou eu posso fazer algo com isso? Então, para mim, quando você falou como é que é a poesia, né? Para mim chegou em como que eu expresso isso que está vindo na minha mente. E eu comecei a escrever nessas situações, tipo, no meio da balada, olhando 1000 pessoas pulando. Caramba, aí você entra no estado e você sai dessa dita Matrix, né? Mas você sai dessa percepção automática e se coloca numa outra camada. E aí, nesse momento, as poesias, para mim, são, de alguma maneira, a canalização, a expressão, a intuição ou a formulação do que eu já tenho dentro, pouco importa. Mas a ação foi escrever em palavras. E essas palavras, que combinam ou não, mas trazem um olhar do que é aquela situação e aquele momento. E isso, ele inclusive expressa o que eu estou sentindo e a oportunidade de como eu quero estar sentido no próximo momento. Então, a poesia, para quem está, obviamente, num momento de situação bem delicada, 2 horas de trânsito e outras coisas mais que a gente nem precisa adentrar esse lado, mas como é que você quer a tua vida? Escreve ela. Você está vivendo uma coisa que não é boa, mas tem poesia na sua vida, inclusive no seu sonho de ter uma vida diferente. Então, o ato de pensar, materializar escrevendo. Essa é a poesia da sua vida. Ao fazer isso, você está, de alguma maneira, mandando uma mensagem para o universo e para si mesmo. A vida que eu queria ter, na poesia da minha vida, era essa. Se você não se der o trabalho nem de pensar como você gostaria, e nem de expressar ela de alguma maneira, como é que ela vai chegar até você? Então tem que vencer umas barreiras. A poesia é uma das formas mais belas e bonitas de expressar as palavras que estão dentro dos seus pensamentos. Não, perfeito. Vou até reforçar aqui o que você acabou de dizer. Escreva a poesia da sua vida. Escreva em palavras, escreva em cadernos, e você disse uma coisa, não precisa as palavras combinarem. Não. Faz exercício, tudo é exercício. Você só se torna um faixa preta porque você não deixou, ou você permaneceu resistente, resiliente até o final. E quando você entra como uma faixa branca, você não sabe os próximos passos. Mas você manteve. Então, comece a escrever. Mas tá errado. Não tem certo e errado. Escreve. Isso foi muito bom de você não ter essas combinações, né? Às vezes a gente fica achando que tem que ter porque a palavra tem que combinar com a palavra anterior, porque tem que demonstrar o que o meu sentimento teve com relação a tal coisa. Cara, abre um caderno, escreve, começa a escrever os seus sentimentos e você naturalmente vai se tornar uma faixa preta da vida
escrevendo as suas poesias da forma com que você quer vivenciá-las. Você se importa de eu puxar uma aqui? Já que Não, tá imagina, conectado? por favor. Cara, eu tenho mais de 200. Não, é isso aí, cara. Pô. Vai sair um livro em algum momento. Não, vai sair, eu tenho certeza. Me chama pra fazer parte desse livro aí, mano. Boa, vamos fazer. Essa aqui foi em 2018. E eu acho que tem a ver com... Não necessariamente aquilo que eu tava vendo era o que eu queria. Perfeito. Então, assim, a poesia tá expressa, mas não quer dizer que a vida é bela... E aí eu tô tentando trazer pro mundo real, porque naquele momento não tava tão fácil. Perfeito. Então, ela começa assim, ó. Sua perseverança define sua história, que atinge e ultrapassa, arranca sua carne e brilha sua luz. Respira fundo mesmo sem ter ar. Cria a força da sua fraqueza, resiste, reinventa, recria. Começa e recomeça novo e de novo. Resiste, persiste e insiste. Sua história, sua. Porra, da visão. Opa, obrigado. Da hora, muito da hora, mano. É isso, querer ser uma força de vontade, cara. É isso, mano. Coragem pra continuar. Exato. A gente precisa ter a força interna pra fazer algo, cara. E parabéns aí, mano. É muito legal ter... Eu me identifico nisso. Por isso que eu vibro positivamente com esse seu interesse, porque eu também é uma área do meu interesse. Isso é muito legal, mano. Então, portanto... Você que tá aí, cara, tentando encontrar algum sentimento dentro interno que talvez não tá difícil de sair, tá demorando para você conseguir entender ou está tendo uma pausa para compreender quais os caminhos você pode seguir, faça essa pausa, se coloque no momento de interior, de íntimo, abra um caderno, o seu próprio celular, escreve. Talvez você pode se ouvir. E ao se ouvir, você vai encontrar respostas da sua vida. Pô, muito legal isso, hein, mano? E antes é pra você, cara. Porra, isso. Antes é pra você. Exato. Quando você faz é pra você. É sempre pra você, não mano. Não precisa ficar no conflito de, não é legal, essa arte não é bonita, meu desenho não é legal, não tenho condições de mostrar isso pra ninguém. Primeiro você tem que mostrar pra você. Exato. Então, isso é muito legal também, cara, porque eu acho que a gente, extrapolando um pouco agora de poesia, mas eu agora extrapolando esse sentido talvez da validação, né? Acho que as pessoas que têm esse dom, não é dom, mas acho que aquela em se expressar, de alguma maneira encontra uma barreira de continuar a expressar-se, porque elas acreditam de que precisa ter a validação de que aquilo é bom por alguém. E, na verdade, não precisa ter a validação de absolutamente ninguém. É único e exclusivamente para você. Então, essa é a sua maior ferramenta. Você usar todo esse universo que tem dentro de você para encontrar os caminhos que vão te ajudar a você galgar sentimentos melhores, pensamentos melhores, pessoa melhor e tudo mais. Então, esse lugar de validação e expressar se tá bom ou não, é um julgamento um pouco capcioso. Você já leu o livro Tribos? Não. Tribos de Seth Godin, se não me engano o nome dele direitinho. Mas ele fala da evolução da nossa sociedade de uma maneira onde a gente se expressa através de tribos. E é verdade. De certa maneira, a gente já está programado para isso, de que a gente precisa se identificar com tribos. Então, o que você acabou de falar, se eu tenho tatuagem, eu sou crossfiteiro, ou eu sou, de alguma maneira, faço parte de alguma coisa, parece que você tem que estar naquela caixa. E você não pode ser daquela caixa. A sociedade acaba, de alguma maneira, te confinando numa caixa, mas, na real, você tem tudo dentro de você, para você ser tudo o que você quiser, da forma que você quiser. Então, quem está colocando você numa caixa é o outro, mas, na verdade, você pode fazer tudo o que você quiser. Se expressar, fazer poesia, lutar, entendeu? Ser todo tatuado, fazer o que você quiser, não é? Expressar o seu ser e não se definir pela validação do outro. É importante isso, as pessoas não se confinarem pela opinião dos outros, não deixar de se expressar e nem deixar que isso te invalide. Muito pelo contrário. Se isso dentro de você te traz esse incômodo, é para aí que você tem que olhar. Tô falando para você agir, não. Tem que ser prudente, consciente, refletir. Mas se alguma coisa te incomoda, reflete e tenta entender se isso é teu mesmo ou se é da tribo que você está participando ou da tribo que estão te colocando. E não é porque é tribo. A gente participa de... Eu não vou falar de uma tribo, né? A tribo do planeta Terra. Não é a tribo XYZ.
é a tribo do planeta Terra, humano. E se a gente ainda tira a carne humana, ainda tem a tribo do nosso ser aí, ó, da centelha divina dentro da gente. Uhum. Isso é muito maior do que uma caixinha expressada, fechada, de que você só é aquilo, né? Não, perfeito. Muito bom, Thiagão, muito bom. Vou pegar esse... Você falou o confinamento pelo outro, né? Você falou... Acho que é muito bom isso que você trouxe, porque aí, ampliando, jogando um pouco pro macro, realmente a gente pode ser muitas coisas, mano. E eu acho que tem um lugar, eu acho, do aprisionamento mental que as pessoas se colocam somente: eu só posso ser advogado, ou eu só posso ser publicitário, ou eu só posso ser musicista, ou eu só posso ser alguma coisa. Mas se você, ao invés de colocar eu só posso ser isso, e colocar depois mais isso, mais isso, mais... Então, hoje eu me encontro sendo publicitário, mais... Tananã, aí também... Tananã, e aí você vai agregando. E essa comunidade, ela vai essa tribo que você comentou, ela vai aumentando, né? Porque você não é só isso. É isso. E eu acho que aí é um shift interessante de modo de pensar, porque você pode ser muitas coisas e não ter esse confinamento pelo outro. Dentro da área profissional, inclusive, está se dividindo nesses anos de agora. Antes de você fazer a faculdade, ser advogado, ser publicitário, você está numa caixa, né? Mas, tirando isso, abriram muitas frentes técnicas ou de especialização dentro de uma profissão, certo? Tá se criando uma divisão interessante, que é entre os experts, os especialistas e os generalistas. Qual é a diferença de um para o outro? Obviamente, quanto mais conhecimento técnico aprofundado, você é especialista num nicho, né, numa coisa específica. Quanto mais generalista você for, mais visão macro você tem. Então, dependendo de como você se sente, como você melhor atua dentro dos seus conhecimentos, principalmente na área da profissão, é melhor você entender quem é você aqui. Eu sou melhor especialista mesmo, ou eu sou mais generalista? Isso é uma visão mesmo do ser. Uhum. Porque se dentro de você, cara, eu realmente prefiro olhar o mundo, cara, olhar e ter uma visão maior, cara, de repente você tem um ouro aí, de estar enxergando aquilo que o especialista está fazendo, aquele item, ele não está enxergando aquele todo. Mas isso é um convite para um trabalho em conjunto. Não, total. Porque o generalista pode ir lá olhar, mas ele precisa dos especialistas para desenvolver aquilo. Você entende que é um trabalho coeso, não confinado e da melhor possibilidade que você tem de exercer a sua função dentro do seu ser. Sim, perfeito. Querendo colocar em duas caixas até, generalista e especialista. Perfeito. Mas pouco importa, porque a missão e o propósito é algo em comum. Mas você precisa do arquiteto e dos construtores. Perfeito, mano. Perfeito. Vou pegar esse caminho aí. Sócrates diz o seguinte, né? Sócrates diz: sei que nada sei. Então, portanto, existe se a gente pega um pouco esse pensamento, existe um caminho interno da gente que leva a gente para buscar coisas novas. Tem alguma coisa, tem um GPS interno, tem alguma coisa dentro de nós que você se sente incomodado e fala: mano, não sei, velho, eu tô indo pra lá, assim, ó, porque aquele espaço, aquele grupo, aquela tribo, aquele lugar, aquela empresa, aquela não tá mais cabendo. Então você, putz, não sei, cara, tem que ir pra lá. Sei que nada sei. Fazendo só uma analogia um pouco distante, mas conectada, até uma criança, por exemplo, a mãe tá lá fazendo a gestação, 9 meses, lindo momento de uma concepção de uma vida, e a criança tá lá dentro, cara, tem o carinho da minha mãe, tá aqui, alimento, pô, tô de boas, tá... mas chega um momento que tá apertado, chega um momento que você vai ter que sair dali, e sair dali, você vai pro mundo desconhecido, mano, o que vai ter lá fora? Não dá, mas você quebra essa casca pra ir pra fora, porque aquele lugar eu sei que nada sei mais agora. Então esse pensamento de seguir o seu caminho interior, de escrever essa busca, te traz um arquétipo do buscador. E como que esse arquétipo do buscador hoje, ele dentro do Thiago, quais são os caminhos que você já percorreu e que ainda hoje você olha e fala: tem alguns caminhos que eu quero percorrer para lá.
De novo, você é empreendedor e poeta e artista e palestrante e nananã. Então esse sei que nada sei, ele tá dentro aí, tá te levando para diversas camadas de descobertas. Então esse arquétipo do buscador interno seu, como que ele se expressa? Eu acho que desde que comecei a empreender, né, de forma até direcionada pela minha mãe e pelo meu pai ali com uns 13, 14 anos de idade. Nesse livro aí eu conto um pouquinho dessa história também, mas dizendo que você tem que ter uma utilidade. Meus pais me pediam a utilidade de ajudar, né? E é a forma que eles podiam pedir ajuda e também me trazer conhecimento e educação e direcionamento. Então tá tudo certo, tudo maravilhoso. E dali eu acabei instalado, né, dentro da minha mente de que realmente você tem que estar fazendo coisas e você tem que estar sendo útil. Disso para, né, 25 anos depois, quase 25 anos depois, essa construção inicialmente do buscador está em assumir às vezes algo que eu não sei e mesmo assim com coragem dizer, me passa que eu vou fazer. Então, como um empreendedor, na maioria das vezes, pelo menos lá no início, eu não sei fazer aquilo que estão me pedindo, mas me deram a oportunidade. E eu vou dar um jeito de fazer aquilo e entregar a melhor possibilidade que eu consegui fazer. Então, isso está conectado ao explorador, está conectado ao buscador, está conectado a ser útil, está conectado a muitas das virtudes Perfeito. Que fazem você avançar. Então, quando a gente conecta isso com os exploradores das terras do planeta, tem um estudo que diz que quem explorava, quem buscava e não ficava no mesmo local, tinha mais concentração possível de dopamina. Interessante isso. Porque ele está buscando o novo. Eu não estou querendo conectar isso com um vício, tá? Não, porque perfeito, eu sei. Isso também tem um certo equilíbrio, né? De você também não ter encontrado paz em um lugar, tá? Não é isso. Mas tem um estudo que diz que aqueles povos que buscavam, que exploravam os ambientes e foram para lugares que eles nem sabiam que existia. Eu não sei que tem. Então eu tenho que buscar aquilo que eu nem sei o que é. Isso é interessante, olhar para o ponto de vista que eles eram até mais felizes. Não é que estão buscando um vazio. Perfeito. Então eu não estou querendo colocar nesse lugar, porque tem realmente pessoas que não conseguem encontrar nada, então estão só no automático. Pelo contrário, o que é a intenção do seu buscador e do seu explorador? O que você está buscando aí também? Então isso vale uma reflexão. Quando eu trago para o empreendedorismo, lá atrás, 13, 14, 15, 16, 17 anos, eu tive também no mundo audiovisual, como a gente está aqui no estúdio, né, David? Eu comecei como DJ, consertando computador, fazendo fotografia, fazendo vídeo, casamento. Então, cheguei a ter com 18 anos, tinha 10 colaboradores já era uma produtora de vídeo. Com 23 anos, tinha 60 colaboradores. A garotada. Naquela época, estamos falando de salário de R$150, tá? Engraçado, né? Os valores, né? Que diferença. Que diferença. Mas, nesse entendimento, o arquétipo do explorador e do buscador, eu colocava em ser útil. Inclusive, abraçando as oportunidades que chegavam para mim, porque eu tinha dentro de mim 3 palavras. Coragem, paciência e resiliência. Coragem para, inclusive, aceitar aquilo que me deram como oportunidade, mesmo não tendo aquela função, aquele conhecimento, aquela expertise. A paciência, porque durante o processo, né, ele vai demorar. De alguma maneira, eu preciso exercer a paciência, sobretudo para comigo mesmo, que é para comigo. E a resiliência é pelas adversidades externas. Então, vão vir as dificuldades do mundo mesmo, da entrega, do seu serviço, do financeiro, do econômico, né? E de vários outros aspectos. Então, eu colocava, dentro desse meu arquétipo de explorador e buscador, a coragem, a paciência e a resiliência. Eu sabia para onde eu estava indo? Não. Eu realmente estava efusivo e completamente embebedado da possibilidade de ser útil e entregar algo para alguém, dentro do que eu podia. Então, ou seja, fazer um vídeo, filmar. Davi tá gravando tudo no digital aqui, facinho, né? Mas naquela época, fita mini DV, gravação em fita, edição, assim, tipo...
é o ato de colocar no seu servir a sua essência e sua virtude. Então, para mim, era virar a noite editando um vídeo, meu Deus do céu. Não é, você sabe que você está colocando seu tempo, sua intenção, sua energia numa entrega. Cara, dava dinheiro? Eu não vou nem colocar a palavra dinheiro, porque a humanidade, ela deturpou o que é dinheiro, né? No sentido, é uma energia, mas ela não deveria ser a cenoura na frente. Ela é, sim, um objetivo de equilíbrio de vida, porque ela tem que ser abundante para que você conquiste tudo que você quer. Mas ela não deveria ser a sua primeira intenção. A primeira intenção é descobrir como que você, feliz, entrega o seu servir. Nossa, essa foi muito boa. Como você se descobre sendo feliz. Muito legal isso, mano. Tô aqui dando uma viajada, literalmente, nessa sua frase que me fez cair algumas fichinhas interessantes, mano. Isso é uma provocação muito boa, porque a gente tá sempre sendo... Só uma reflexão aqui. Eu tenho muitos sobrinhos, graças a Deus, amo os meus sobrinhos, e vai chegar um momento que eles vão ter que se perceber em qual caminho vão ser colocados. Aqui não é sobre certo e errado. É que em algum momento a família te diz, você vai ter que seguir por lá. Só que você acabou de dizer, teve uma reflexão de que eu preciso me perceber qual o caminho me faz mais feliz para eu começar a exercer aquilo que me faz feliz e naturalmente eu vou ser abundante por isso. Sim. Porque sucesso vai estar atrelado à minha felicidade. Ikigai. Exatamente. Então isso é uma boa reflexão, cara, que você trouxe nessa fala, eu achei muito legal. Você queria comentar alguma coisa? Para essas novas gerações, a gente tem desafios gigantes, né? Você já deve ter ouvido falar homens fortes criam tempos fáceis, né? Tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis. Perfeito. Né? Mas conectado os últimos 100 anos, 200 anos das evoluções e conectado ao geracional, o avô, o pai, né? O bisavô, o avô e o pai, todos tiveram diversas dificuldades, obviamente, em seu tempo, do que a sociedade era, né? E, sem dúvida nenhuma, todos fizeram o melhor possível com o que tinham. Total. Então, alguns realmente só podiam ter um trabalho, não porque ele escolheu, porque era necessário ter um trabalho para suprir a necessidade. Aí você vê alguém precisando ter moradia. Então, assim, a necessidade do que se faz era para ter uma coisa básica. Segurança, moradia. Aí você passa uma geração, a segunda, ela precisa botar comida em casa. Então você vê um avô conseguindo trazer alimentação para dentro de casa, porque a outra geração não tinha alimentação básica bem organizada. Então, a próxima geração, ela já tem casa, já tem comida, a terceira geração precisa passar o quê? Educação. Então, os pais trabalham para que os filhos tenham educação porque eles não tiveram. Então, você vê um processo onde as gerações, né, das famílias vão tendo que atender umas necessidades que não tiveram na sua própria geração, entregando o melhor possível para a próxima geração, dando a ela a possibilidade de um conforto que ela não teve. E está maravilhoso. E aí a gente chega num momento atual, onde as gerações, né, a geração Z e todos os que estão agora nesse milênio, eles já têm casa, a grande maioria, né? Tem casa, tem comida, tem educação. Falta o quê? O propósito. Falta descobrir que tudo isso já bem, de alguma maneira, estabelecido. E eu, assim, uma aspas muito grande, tá? Porque existe ainda muita pobreza, muita indiferença no mundo. Existe tudo isso, tá? Não quero colocar isso em pesos. Claro. Mas trazendo pro problema que hoje é mais mental do que de necessidade, a gente chega numa geração que precisa descobrir qual é o propósito. E aí tá ligado à própria felicidade. Então, o que eu vou fazer? Se os meus pais e a sociedade me empurraram para isso, e a sociedade em si, digitalmente, me entrega isso, será que o que eu quero fazer é o que eu quero ou o que o mundo está me mandando fazer? Então, tem um desafio grande para essa geração de agora, inclusive perceber o seu fazer com a felicidade que está dentro de si mesmo. Entende o desafio? Sim, que é claro. Complexíssimo. Muito. As velocidades são outras, os tempos são outros, obviamente, os desafios são outros, mas não deixa de ser um mega desafio. Então,
eu conecto isso a o que você puder achar e te entregar essa felicidade, que seja sua. Não é porque os meus amigos são influencers digitais, blá, 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 que eu também tenho que ser. Isso é uma armadilha. Perfeito. E você vai cair de novo no problema daqui a um tempo. Porque é vazio, não é você. É o que você acha que gostaria de ser, porque o outro é. Perfeito. Perfeito. Muito boa a sua reflexão, Thiagão. Obrigado por você ter compartilhado isso. Tem várias dessas suas falas. Tem muitas caixinhas que eu fui colocando, só resgatando. A questão que você falou da mudança, que eu acho que vale dizer aqui, eu vou passar por elas diante dessas frases que eu acho que foram muito ricas. A questão da mudança, realmente eu acho interessante, porque se você colocou como uma pesquisa as pessoas buscarem e ter esse prazer da liberação da dopamina, de você, sabe, pô, não sei o que vai acontecer, mas eu tô aberto aí, vamos aí. Que isso, de alguma maneira, sutilmente, pode caber para as pessoas que estão ouvindo. Irmãos, você está acomodado em algum lugar, em algum trabalho, em algum relacionamento, em algum aspecto da sua vida que você está incomodado com aquilo, não está te trazendo sentido de vida, muda. E eu acho isso realmente desafiador, as pessoas mudarem, porque ele mexe com a procrastinação, né? Ele mexe com o ato de você agir. E às vezes é necessário, porque aí pode ser que essa mudança, esse mexer, essa mudança interna, esse lugar que a gente precisa revirar, vai mexer com alguns lugares que a gente talvez não está preparado, mas que de alguma maneira vai te trazer uma felicidade, porque você está buscando algo melhor. Não estou dizendo para as pessoas largarem seus empregos, não tem nada a ver. Estou pedindo para as pessoas largar seus relacionamentos, nada a ver. Vai investigar aquilo que está incomodando e muda alguma coisa. Por exemplo, de repente é a modo de você pensar, de repente é o modo de você tratar o outro. Isso é a questão da mudança, realmente ela é muito importante. Então fica aqui uma reflexão das mudanças ou dessas buscas internas que podem fazer você encontrar algum sentido da vida. Você falou uma coisa também que eu acho que eu falei que também vale aqui, é um adendo, mano. 3 virtudes que foram desenvolvidas em você durante a sua transformação em um empreendedor, e vale dizer aqui, cara, que foi a coragem, né, a paciência e a resiliência. São virtudes que você desenvolve. Ok, a gente entende, sabe que isso está em algum momento dentro de nós. Eu acho que eu bato na tecla do autodesenvolvimento. Eu já disse isso algumas vezes e eu continuo ainda dizendo sobre a autodescoberta de si. A gente se transforma, só que a gente só consegue se transformar se a gente, mais cedo a gente tiver consciência que eu vou fazer as mudanças por mim. E você disse, coragem. Realmente, a gente conseguir compartilhar, para você que está tendo algum desafio, tenha coragem, mano. Tenha coragem de abrir a sua própria empresa, tenha coragem de fazer aquilo que precisa ser feito para sua vida, tenha coragem, desenvolva a coragem dentro de si. Isso foi muito legal que você trouxe. A paciência. Isso eu tô dizendo pra mim, mano. Eu ainda tenho desenvolvido a paciência. Muito colérico, energético, nesse sentido, a paciência ainda tenho desenvolvido, e é realmente um baita de uma virtude a ser desenvolvida. E a resiliência. Então eu destaquei essas 3 virtudes, essas três virtudes que a gente pode destacar para você também de casa pensar e refletir se essas 3 virtudes que deram de alguma maneira certo naquele momento para um desenvolvimento de um empreendedor, pode caber para você também, mano. Então isso foi bem interessante que você disse. Por fim, a gente só vai colocar o servir. Você pode ser qualquer coisa, mano. Você pode escolher ser qualquer profissão, expressar qualquer coisa. Mas não seja meia boca, mano. Por quê? Porque você vai descobrir que você vai servir alguém. Isso aí. Você vai servir, mano. Eu vou servir alguém, eu vou servir o outro. Eu vou fazer alguma coisa pelo outro. Então se você vai ser, sei lá, mano. Você descobriu e você gosta de fazer bolo. Gosta de fazer brigadeiros. Gosta de fazer qualquer coisa. Gosta de
fazer poesia, gosto de pintar uma tela, como a nossa amiga Clara, gosto de, sei lá, escrever um livro. Essa é uma mentalidade, não seja meia boca. Porque o meia boca, ele continua sendo muito mediano. É a regra de Pareto, irmão, 80-20. Vai ser infeliz. Vai, cara. Então, quanto mais cedo a gente conseguir mudar esse shift mental das pessoas, de qualquer coisa que ela faça, a felicidade em ela fazer algo do servir muito bem feito, puta, você tem um brilho no olhar, meu. Você faz uma coisa que, pô, mas você tá fazendo só isso. Não tô fazendo só isso. Eu tô entregando o meu melhor café. E a pessoa vai te olhar, velho. Fala, putz, você tem uma coisa diferente. Você tem uma coisa... Porque eu tenho brilho no olhar. Então não faça as coisas... Não faça na sugestão para refletir se dentro da sua vida em algum aspecto você tá fazendo meia boca. Então não faça as coisas meia boca. Acho que você como um empreendedor e um descobridor aí, Tiagão, dentro dessas tecnologias você já deve ter vivenciado algumas coisas que podem melhorar a vida de alguém, diminuir ou perceber a percepção desse meia boca aí. Uma ferramenta rápida, inclusive para coragem aí, e até para esses 3 aspectos de dar o passo de fazer alguma coisa, é uma ferramenta para galera, que é se você descobrir aquilo que você quer fazer de alguma maneira, mesmo que intuitivamente ou porque imaginativamente, poxa, eu gostaria de estar fazendo aquilo. Beleza, tá tudo certo, vai lá e testa. Mas tem uma coisa que a galera é carente muito por conta da área, da parte educacional da nossa sociedade, que não nos prepara para empreender e nem autodesenvolver-se. Perfeito! Né? Então, tem muitas lacunas abertas de gestão, de financeiro, né, de economia, de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional dentro da área educacional. Ponto. E aí acaba que a vida vai ter que te ensinar na porrada. É assim. Ou você teve oportunidades aí de receber mentores e assim, né? Beleza. Mas coisa básica e prática pra galera é trabalhar metas. Metas. Aí a meta, ela precisa no papel mesmo, cara, coisa básica. Eu faço algumas palestras e uma delas é relacionada a metas. Como que a gente define uma meta e como que a gente descobre que ela é possível de ser atingida? Porque senão ela fica utópica, ela fica impossível de ser atingida, ela vira uma frustração e também imprudente da parte de quem escolheu aquela meta sabendo que ela não pode ser atingida. Mas ela não pode ser atingida dentro do quê? Das próprias possibilidades que você colocou para aquela meta. Então, por exemplo, eu posso fazer um Ironman daqui 2 meses? Eu coloquei como meta para mim fazer um Ironman daqui 2 meses. Mas se autoavalia. Possível de fazer um Ironman? Ok, possível. Agora, dentro do tempo estabelecido que você colocou, é possível? Então, se você não tiver coerência relacionado ao que você se colocou para executar aquilo, você vai estar sendo meia boca, você não vai estar entregando o seu melhor, você vai estar se exacerbando o que você se colocou em ação e assim vira um loop de que você nunca atinge aquilo que você quer. Então, eu coloquei o Ironman, mas beleza, pode ser que várias outras metas da sua vida, na roda da vida, entre financeiro, entre profissional, relacionamento, né, saúde, todas elas merecem metas, merecem você fazer um raio-x da sua vida e tentar, obviamente, saber onde que eu estou e onde que eu gostaria de chegar. E nesses 2 pontos, o que para você é essa meta? Como você dividiria essa meta em ações e como que você vai monitorar essas metas dentro de um tempo? Se você não puder botar um tempo estabelecido em ações e mensurar se essas ações estão sendo atingidas, essa meta é falsa, é vazia, é impossível de você atingir. A gente precisa ter coerência em estabelecer as próprias metas. Quero aprender a falar inglês. O que você está fazendo para isso? Eu quero aprender, mas você já viu se tem algum curso? Não tenho dinheiro, mas curso particular, não tenho dinheiro, mas você quer aprender mesmo? Então, não é por falta de dinheiro. Você pode assistir um filme em inglês e no Google e no Translator. Começa de alguma maneira. Porque pode ser que nos primeiros 3, 4, 5, 6 meses é o que você pode fazer dentro da sua meta, que é aprender inglês. Daqui 6 meses, você colocou na sua própria meta que daqui 6 meses você vai fazer algo para que você possa entrar num curso. Então, dentro dessa própria meta estabelecida, eu me comprometi a aumentar o meu ganho financeiro, para poder ter uma reserva para poder fazer um curso.
não adianta só escolher aquela meta sem você olhar o que você precisa de ferramenta para aquilo acontecer. Senão você vai estar sempre preso a um loop de frustrações. Nossa, perfeito isso que você trouxe, Thiago. Porque a frustração, ela tem um poder, ou ela não deveria ter esse poder, mas ela tem esse lugar de nos deixar de joelhos, né, cara? Ela consegue, porque você, de repente, estava na expectativa de alcançar algum objetivo, alguma meta, e por algum motivo você não atingiu. Nossa, aquilo... ela ganha força dentro de nós, né? Então a gente acaba... puta, mano, putz, não sei o que aconteceu e tal. E eu acho que essa metodologia que você trouxe de colocar em metas, ela realmente combate essa frustração. Porque realmente o que você falou faz todo sentido. Às vezes a gente coloca uma meta muito grande. É possível a gente chegar e galgar esse lugar. Mas a coerência que você disse é também importante. Se tem um pulo muito alto, de repente diminuir essa expectativa, porque aos pouquinhos eu vou chegar lá. Então, equalizar, né, a nossa expectativa com a coerência da meta do próximo passo realizada é o grande pulo do gato aí pra gente fazer. O pessoal não pode confundir que minha meta é ser feliz. Como é que você mensura isso? São coisas distintas, sabe? Distintas. É muito distinto se você não puder tangibilizar ela. Eu vi outro dia um vídeo que falava assim: existe a necessidade de você tentar descobrir o seu propósito de vida. O propósito de vida é de uma vida inteira. Depois você traz para um ano, que aí pode ser o seu objetivo do ano. Aí você traz para o planejamento, que é dentro de um mês. E aí você traz para uma ação que é dentro de um dia, ou do próximo dia, de uma tarefa. Você vê que eu enxergo um pouco além e vou trazendo para a próxima ação, que é a próxima mesmo. É a de agora. E se essa de agora não tiver mais ou menos alinhada deste alvo, meu amigo, você está dando a volta do outro lado do mundo para chegar naquele local que você queria, perfeito, né? E ela não... O propósito de vida é ser feliz, beleza. Mas o que é ser feliz para você? Porque aí você tem que enumerar as coisas para descobrir que a felicidade como propósito é ser feliz, é sim esses outros itens aqui que são materializáveis, são estados de consciência, são percepções de como que eu gasto o meu tempo. Isso sim me traz felicidade. Então, beleza. Como é que você está cumprindo isso para descobrir, para ir em direção a esse objetivo de felicidade? E uma coisa, eu acho muito legal esse processo mental que você colocou, porque eu acho que tangibiliza, ou pelo menos para mim, me mostra que é possível a gente chegar em algum lugar. É possível não, é totalmente possível, mas eu acho que ela ganha força no sentido, dá para chegar lá, tipo, porque você vai colocando em pequenas ações no seu dia a dia. Então, quero chegar em tal lugar, preciso de uma escalada até lá. No entanto, se eu colocar isso no meu dia com determinadas ações realizáveis, eu consigo chegar lá. Legal. Como você permeia como as empresas, né, tipo, liderando pessoas, onde você enxerga que existe uma lacuna que dentre as empresas não estão percebendo, e para você é um grande mar azul, porque é onde você atua, mas quando você chega nessas relações de processo, as pessoas não estão enxergando algo que você enxerga, né? Como que você, dentro da sua experiência, tem algo que se repete, sabe? Algum padrão que é repetido dentro das empresas, que você, ao olhar, se coloca um processo e acaba melhorando isso? Eu acho que não à toa, né, a fala da felicidade no trabalho, né, o conceito de felicidade no trabalho está tão em voga, tão sendo discutido, tal qual as doenças, né, a parte mental, no sentido de que isso está trazendo burnout, está trazendo todos os problemas mentais que já estão enumerados. Perfeito. Mas, eu acredito que a gente ainda tem uma evolução da sociedade em definir o que é o papel da execução de uma profissão ou de uma ação. E aí vai bater no nosso papo também de tecnologia. Porque o que eu vejo nos últimos anos todos existe sim lideranças, pessoas magníficas no sentido de ter visto visões realmente grandiosas, de construir legado,
de modificar a sociedade em volta, ou modificar, no mínimo, os colaboradores que estão dentro dessa empresa. Mas, assim, não são todas, obviamente. Tem muitas com ainda muita dificuldade, porque elas já estão presas numa programação de que os interesses, eles são realmente somente econômicos. Em todos os pilares. Então, seja dos stakeholders, seja das lideranças, inclusive dos colaboradores, que estão lá somente por conta do dinheiro. Do boleto. Do boleto. As algemas de ouro, que dizem, né? Então, e aí, cara, eu acho que vira uma doença mesmo, porque ninguém está fazendo de fato, pela intenção do servir ali do seu conhecimento. Tá? Porque faz parte do papel ali de executar aquilo, porque estão me pedindo, porque é o cliente do meu cliente. Então, dentro da área corporativa, e aí entrando num nicho específico do corporativismo, eu vejo que ele é vazio. De verdade, ele é vazio. Tem poucas pessoas, sim, tem algumas pessoas, mas que realmente se envolvem naquilo que está sendo, de fato, pedido e entregue, inclusive em volta daqueles que você pede. As pessoas que você pede em volta, os seus liderados, os seus terceirizados, os seus prestadores de serviços, sabe? Então, eu vejo que existe uma doença nessa gestão corporativa que não deixa as pessoas serem a melhor versão delas. Elas só estão cumprindo função. E aí vira infelicidade a longo prazo, né? Conectando a nossa fala de tecnologia, eu falo muito em algumas palestras sobre o prompt. E aí eu já cortei algumas vezes, que cara, a tecnologia está aí. A gente acabou de falar sobre pessoas, mas vamos falar de tecnologia. IA chegou, todo mundo chat GPT, todo mundo Claude, todo mundo prompt, textão e está mandando. Então, assim, grande maioria das pessoas que já usaram o terminal para mandar um prompt está pedindo algo, tal qual é uma necessidade. Então, me entregue isso dessa maneira. Então, precisa ser bem organizado, ideia clara, né? Necessidade e o pedido claro. E quando retorna, talvez não retorna aquilo que você queria, você ainda pede, poxa, você não entendeu direito, eu quero dessa maneira, por favor. Recebeu, obrigado. E aí, faço uma comparação de que a máquina, a IA, precisa de um prompt de comando. E as pessoas precisam de um prompt de propósito. Porque para as máquinas você está pedindo por favor e obrigado, e você não entendeu direitinho o que eu queria, desculpa, não sei o que, eu que não pedi claramente. Agora, para as pessoas que trabalham em volta de você, o quanto você é tão claro e empático num pedido, quanto você é com uma máquina hoje. Então, tem uma necessidade da gente transformar essas relações humanas num prompt de propósito. O prompt é só porque você tem que dialogar ensinando o propósito. Olha, a gente está fazendo isso por esse propósito, por esse objetivo, por essa missão. Você está compartilhando dessa mesma intenção comigo? E, honestamente, se tiver espaço para isso, a minha intenção é daqui para cá. Porque eu estou aqui por conta disso. E está tudo certo. Se for transparente, talvez a possibilidade de ter companhias, empresas e profissionais cada vez mais felizes é gigantesca. Do que você mentir para você todos os dias indo lá fazer uma coisa que você não gosta, que você não quer, para quem pediu, que também não quer estar pedindo aquilo. Sabe? Isso está muito... Já é uma doença, realmente. Então, tem uma evolução da sociedade nesse sentido que a gente tem que realmente descobrir o que é essa função. O que é perigo? Como a IA e a automação e os robôs estão vindo de forma cada vez numa escala ascendente, existem discussões de um Elon Musk da vida e de todas as pessoas que estão aí nesse board de decisão para onde que está indo a humanidade, né? Com relação à tecnologia. Sim. De que vai ter que ter uma bolsa, né? Um salário para todas as pessoas para que elas continuem alimentando a máquina de consumo. Porque a função talvez seja substituída pela tecnologia. Olha, tem possibilidade, tem. Tudo aquilo que é repetitivo, que não gera valor, está com seus dias contados se já não aconteceu. Perfeito. Agora, não é por conta da IA. Vale a pena a pessoa fazer o mesmo trabalho durante 30 anos, apertando o mesmo parafuso, preenchendo a mesma planilha de números? Você entende que o tamanho disso não é a IA vai mudar? Não, cara, para o ser humano, aqui na Terra, encarnado, vindo para cá com algum motivo, alguma razão,
exercer uma mesma função repetitiva durante anos, tem alguma coisa errada. Para a própria evolução. Isso me deixa inquieto, sabia? Tipo, não faz sentido, cara. Eu sou sou carioca, né? O sotaque não permite isso. Mas eu morava em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. E muitas vezes eu vou lá visitar minha mãe. Cara, muitas vezes eu vou lá e 20 anos depois, 30 anos depois, eu vejo as mesmas pessoas dos mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas. Isso me dá um comichão, mas não de frustração, é mais pela empatia mesmo, caraca. Mas tudo bem, é o tempo dela. E a gente ainda... Eu ainda tenho que trazer para dentro de mim que é o tempo de cada um. Tá tudo certo. Mas me dá muita vontade e inquietude, cara, tem um mundo lá fora. E às vezes o mundo lá fora é só pega outra rua. Porque a gente, no automático, não é que você não se mexeu 20 anos. No automático, você sai da sua casa para o seu trabalho pegando a mesma rua todos os dias. Não fazendo nenhum caminho diferente. Pode ter certeza que você não sabe quantas árvores tem nesse mesmo caminho que você pega durante 5 anos. Você nem olhou diferente o que tem do lado, o que tem do outro. Então, assim, tem um convite muito grande para você perceber o que você faz todos os dias e como fazer isso diferente. De novo, você falou, não saiam dos seus empregos. Não é essa mudança, mas é a mudança da percepção. E assim você se descobre, talvez, querendo fazer coisas diferentes mesmo. E nesse percurso, você vai ser mais feliz. Você vai conseguir ser mais sincero com você mesmo. Porque senão, pode ser que daqui 2 anos me substituíram pela IA. E eu vou me vitimizar. É porque tiraram o meu emprego, ou porque não sei o que. Cara, não é isso. Não é nesse âmbito. Porque ferramenta por ferramenta, elas evoluíram nos últimos 200 anos. Numa palestra de inovação e tecnologia eu também trago isso. Nos últimos 200 anos, o que veio de evolução é gigante a quantidade de coisa e exponencial no último ano. Exato. Nos últimos 20 muito anos aqui, grande. meu Deus do céu, né? Então, nessa evolução, houveram, sim, momentos de desafios para aqueles que tiveram a necessidade de serem substituídos ou evoluídos. E não é substituído, é realocado. Realocado para algo. E eu espero que você seja realocado para algo que você goste. Não porque me colocaram em outro local. 1928 foi a última vez que um cavalo teve seu emprego no Brooklyn, numa corporação lá de bombeiros. Foi a última vez que um cavalo foi utilizado como meio de transporte para os bombeiros. Porque em seguida rolou a substituição da automobilística, né, dos automóveis. O motor surgiu e os veículos surgiram. Então, assim, o cavalo perdeu seu emprego. Naquela época, ali nos meados de 1900 e pouquinho, todas as famílias precisavam ter um cavalo para sobreviver, para se locomover. Então, basicamente, você tem que ter um cavalo em casa naquela época, lá nos Estados Unidos, por exemplo. Quando surgiu o veículo, foram mais de 700 mil desempregos. Porque, imagina, quantos empregos estavam em cima dos cavalos. Só que houve toda a galera que estava completamente vitimizada, obviamente, e discutindo de que não deveria acabar, que a evolução não deveria vir, mas não enxergaram que em seguida tinham 7 milhões de empregos possíveis dentro da indústria. Ela é boa, ela é ruim? Não, ela é só um processo. Vai continuar seguindo. A gente está falando de IA agora, mas dá um cliquezinho aí, mais 50 anos é o quê? Dá mais um clique aí, daqui 100 anos é o quê? Né? E aí eu prefiro que nossas atitudes e nossas ações estejam num propósito conectado que o mundo seja melhor lá para frente. Que eu não vou entregar essa conta para os próximos. Então, eu quero pelo menos pagar a minha conta da minha intenção, das minhas ações, fechar minha conta aqui bonitinha dentro da minha encarnação, dentro da minha vida aqui possível. Porque tecnologia por tecnologia, cara, é que nem a espada. Samurai, quando teve espada, ou matou alguém, ou sempre deixou ela só embanhada, né? Guardada para, se precisar usar. Não quer dizer que a espada seja ruim. Não quer dizer que ela nela, na espada ou na faca, tenha nela impregnada a maldade, tá? Em quem usa. E a tecnologia, ela é uma ferramenta. Como que a gente vai usar ela? Não, muito legal que você desse essa reflexão, cara, porque realmente essa mudança, ela precisa acontecer para algum benefício do ser humano, do cara. Essa analogia que você trouxe do cara tá
apertando o prego, seja só uma analogia de fazendo o preenchimento da planilha, ele de alguma maneira, ele não está exercendo o seu melhor potencial criativo, essencial, interior, paterno, materno, sei lá. Mas isso está impedindo ele de alguma maneira a evolução dele realmente fazer algo melhor. E aí eu vou trazer um conceito de que a vida acontece sempre para o nosso benefício. Isso é um pensamento que eu não largo essa bandeira. Sendo assim, realmente, há muito se fala sobre tecnologia, sobre as IAs, sobre como a inteligência artificial já está tirando muitos postos de trabalho. Vai acontecer. Não sei se isso de alguma maneira na velocidade que a gente espera, mas já está acontecendo. Mas é a reflexão, não é a vitimização. É o que eu posso me redescobrir. E aí a dopamina da mudança. Isso. É a dopamina da tribo que tá ali. Copo vazio. É exato. De você falar, pô, beleza. Cara, isso também não tá vinculado à idade. Tá vinculado à forma que você pensa. Então, sei lá, você tá exercendo qualquer posto e esse posto repetitivo vai ser substituído, cara, de repente tá a mudança que você inspirava para ficar mais tempo de casa com a sua família e agora você vai ser, de repente, um terapeuta holístico. Sei lá. Então, esse ponto de vista que você está trazendo, ele é realmente muito legal. Eu vou só conectar com uma coisa que eu acho interessante, que é a liderança versus... Não versus, né? Liderança com consciência, né? Você disse que... Como que na sua visão, né? Eu entro dentro de um ambiente corporativo ou coleguismo ou de projeto, ou enfim. E às vezes a nossa comunicação do prompt que você falou, né? Às vezes com a máquina a gente fala, por favor, cria essa planilha de Excel aqui pra mim. Mas o cara que tá aqui do lado, você fala, irmão, vê um negócio aí pra mim, mano. Você não consegue estabelecer o prompt de comando gentil, ou seja, ele a mensagem. A mensagem. Tá, então a gente entende que existe ainda uma correção de comunicação, existe ainda uma relação de relacionamento, relacional interpessoal que precisa também ter uns ajustes e tal. Mas então, cara, um líder que tem uma consciência do olhar, um olhar mais holístico, de olhar e perceber que, pô, cara, ali não sei se... Portanto, um líder com uma consciência mais holística, eu consigo extrair o seu melhor. Como que dentro dessa estrutura empresarial, / projetos, / coleguismo, / grupo, / como que você enxerga que a necessidade ou a importância de desenvolver a consciência para que eu me torne o melhor líder? E, consequentemente, uma vez que o meu copo está cheio, eu consigo transbordar para o próximo. Excelente ponto, cara. Eu acho que para se tornar líder, você tem que ser líder de alguém, ou de alguns, certo? Senão não existe... É líder de quê, né? Sim. Sou líder das pedrinhas da praia, das conchas da praia. O líder já está muito conectado de que é sobre pessoas. Então, eu acho que a expansão da consciência, o autoconhecimento do líder é altamente necessária para ele continuar nesse posto, para ele estar nesse posto. De forma empática, de forma objetiva, de forma consciente, expansiva, e de que todas as virtudes possíveis que a gente pode colocar para que ele esteja não necessariamente à frente, acima. Exato. Não é isso. Mas a função do líder é servir, cara. É servir as pessoas. Então, o CEO da empresa, a principal função dele é servir o time. A principal função de quem está em liderança é servir a galera. Os líderes são mais generalistas, eles têm conhecimento. A grande massa de time é mais expert nas funções que precisam ser executadas. Mas ainda assim, estamos falando de pessoas. Então, um líder, mais do que uma patente dentro de uma empresa com uma camisa, ele é uma pessoa que se propôs a servir os outros para um propósito objetivo ali daquela empresa ou daquele objetivo. Ponto. Só que ele só vai conseguir fazer isso brincando, parafraseando o prompt de propósito. Muito bem claro entre as ligações das pontes, entre pessoa, líder e empresa. Então, se isso não tiver de forma transparente ou, no mínimo, às claras, você vai estar tapando os olhos. E você pode estar tampando os olhos porque você quer mesmo, deixa rolar. Sim. Então, deixa o turnover rolar.
Deixa o RH, sai o 2, tem que entrar mais 2. Pode ser. Mas antes do líder, você é uma pessoa. E você se comprometeu em se autoconhecer e expandir a sua mente. A partir daí, você começou a trabalhar você. E se colocou numa posição de servir os outros. Então, eu vejo que, obviamente, tem que ser muito claro que aquelas pessoas que estão trabalhando comigo dentro de uma empresa têm um objetivo, uma missão, uma meta. E ela está clara. Poxa, tem que entregar isso porque a empresa vende isso. Perfeito. Então, isso está claríssimo. A gente não pode colocar na balança de que tem que ser fácil. Não, deixa a vida levar, deixa o cara atrasar. Não é isso. Não é sobre isso. As funções claras, os objetivos claros, as metas claras têm que estar bem transparentes. Precisa saber se o que você está entregando como líder e como empresa ajudam a execução daquilo que você está pedindo. Agora, se você é uma pessoa vestida de líder, por dentro... o que tem em você a possibilidade de ajudar as pessoas. Então, pode ser que dentro do seu time, aquelas pessoas ali, 10 pessoas, 8 estão boas e 2 não estão conectadas com a empresa. Uhum. É sobre elas ou é sobre a função? Beleza, se você é um líder, você tem que enxergar e botar o time de futebol para jogar nas áreas certas. Sim. O atacante no atacante, a defesa no defesa, o goleiro. O goleiro não vai para o ataque. Então, o líder precisa identificar as pessoas, as posições, as metas e orquestrar isso. É uma sinfonia. E não é a força. Não pode ser a força. E aí, é física mesmo. Você vai à força, você vai voltar à força. Ação e reação, cara. Exato. Não tem... Você vai usar força contra, você vai voltar ao contrário. Nem que seja resistência. Porque o outro lado não é que vai bater em você, vai fazer resistência. Essa energia não vai chegar. Então, se o líder não fizer esse mapeamento das pessoas nas funções, ela vai ser sempre um desafio para construir algo de longo prazo. Inclusive, se você souber como líder que aquela cadeira ela é um degrau. Porque a gente se prende às pessoas. A maioria das empresas se prende, poxa, o Adalba lá é o cara aqui. Mas... ferrou, ficou preso a ele, no sentido de que ele não evolui, se ele evoluir, ferrou para a empresa, se ele sair, ferrou para a empresa, você também não consegue, sabe? Então, existem umas prisões ali, inclusive nas funções, então tem que estar muito claro que aquela função, ela é um degrau. A cada 1, 2 anos, é uma pessoa nova que está ali, porque a pessoa que estava ali, eu ajudei a desenvolver para ela ou crescer, ou ela sair e sair melhor. Então, eu vejo que ainda se trata como números as pessoas e produto de prateleira. Vai vir outro, faz a função, vai embora. Se eu realmente me importo com pessoas, no meu time, eu tenho certeza que por mais que aquela pessoa ela não se encaixou, ela não é daquela função, ela teve que ir embora, se eu souber de uma oportunidade que vale a pena indicá-la, eu vou fazer pela pessoa, pelo líder que sou. Porque não é sobre números. Sim. É nesse lugar que eu acho que a gente ainda precisa culturar, né, as lideranças. E não só sobre atingir, não só também atingir as metas que estavam lá nas premissas do mês. Nossa, perfeito. Eu também acho que esse desenvolvimento do humano, de novo, que não tem como substituir, não tem como perceber, né, o sentir. Você falou uma coisa muito boa, que é... a gente, na verdade, ter a sensibilidade do líder sobre o meu aspecto, é de ter a sensibilidade de eu saber como que essa pessoa é, ou o que ela faz melhor, ou como que ela pode desenvolver melhor. Se eu desenvolvo essa sensibilidade de enxergar, que eu acho que isso é desenvolvido, você consegue desenvolver isso, ele é algo atingível. Tudo bem, não são todos que têm essa percepção, portanto, ela é desenvolvida. Logo, se você desenvolve essa sensibilidade de enxergar o outro, a gente acaba desenvolvendo dentro dos líderes. Eu falo isso porque eu vivo isso dentro da profissão que eu exerço hoje, dentro do ambiente publicitário, mídias, agências, anunciantes e tal. Que uma vez desenvolvido e percebi essas suas qualidades, cabe a mim exercer o servir e eu vou te ajudar a se desenvolver como tal. Isso eu bato nessa tecla, porque as pessoas, se elas não se percebem, é o início da nossa conversa. Se eu não se percebo, se para mim virou tudo commodity, se
não me percebo, não percebo quem é você, entro no escritório sem dar bom dia, ou até dou um bom dia, pergunto como você tá e saio fora. Acaba não criando um laço, acaba não criando um vínculo. E aí eu deixo de repente, aprender com você, você me trazer alguns ensinamentos, a gente troca, porque a vida é troca, mano. A vida é troca, a vida é o seu olhar sobre um determinado ponto, você contou comigo, compartilhei com você, aí tá aqui uma visão, aí tá aqui uma laranja, ou tá aqui uma outra coisa, aí tá aqui, e a gente vai trocando, a gente vai se percebendo e vai se, pô, legal, tal. Portanto, dentro do ambiente corporativo, uma vez que eu tenho essa sensibilidade, eu posso educar o outro e ele vai continuar se perpetuando cada vez melhor para exercer uma função tão melhor quanto eu ou em outro lugar. Então, esse lugar da sensibilidade, da consciência do líder, eu sou totalmente a favor. Só para finalizar esse meu pensamento e novamente conectar os fios com o autodesenvolvimento, eu acho fundamental o desenvolvimento do líder paralelo com o desenvolvimento da consciência. Porque isso vai te dar a percepção do coletivo. Natural, você vai se perceber, vai se olhar, vai olhar a sua sombra, vai jogar um pouco de luz para aquele lugar que você é mal educado, vai olhar um pouco de luz para aquele lugar que você é rígido, vai olhar um pouco mais de luz para aquele lugar que você não consegue dizer não. Mas ao mesmo tempo vai te dar sensibilidade ao perceber o que está acontecendo no seu lado e falar, irmão, tô te vendo aí, viu? Tem o filme Avatar, fazendo uma conexão rápida. O filme Avatar ele tem uma frase, né? Eu vejo você. Eu tô ligado, eu tô te vendo, viu, irmão? É isso aí. E tem um caso acontecendo recentemente dentro do meu grupo, dentro da minha rede social pessoal, e é o termo que eu usei pra ele, eu tô te vendo, irmão. Estamos sendo visto. Exato, eu tô te vendo, irmão. Tô te perguntando porque eu sei que você tá passando por algum negócio, mas eu tô te vendo. Então é isso, essa sensibilidade de a gente poder ajudar o outro a ser a nossa melhor versão. E explorando um pouco mais, eu vou pedir essa licença poética para só explorar um pouco mais esse tema, que não necessariamente precisa ser só no ambiente de trabalho, é na vida, mano. É na vida. Barreira, não. Exatamente, é na vida, porque assim como você falou, a gente é o planeta, né? Tipo, não é só no ambiente profissional, não é só dentro de casa, não é só nós contra os palmeirenses, não é só com o grupo de torcida do Brasil, não, é nosso, o ser humano. Então, a partir do momento que você galgou uma consciência mais coletiva e você tem a percepção de dar uma sugestão para o outro que ele pode ser melhor, eu acho que isso é um dever de servir melhor. Sabe qual é a melhor sugestão que a gente pode dar? É o seu exemplo. O líder pelo exemplo. É completamente ser o exemplo, cara. Você ser o exemplo... Ser o corpo. Ser o corpo. Se as suas ações estão sendo vistas por todos, então você é o exemplo vivo. Jesus Cristo é o exemplo vivo. Então, é isso. Exato, mano. Tipo... Perfeito, cara. Meu exemplo... Essa frase nunca teve tão bem exemplificada, né, cara? O exemplo... seja o líder pelo exemplo. Perfeito. A gente falou sobre propósitos e tudo mais, mas tem um livro aqui que está sendo exposto durante toda a nossa conversa e eu gostaria que você pudesse falar um pouco dele aqui pra gente, Tiagão. A concepção, o livro, a sua participação nesse livro, o que ele entrega para as pessoas, o que ele traz ainda para as pessoas se nutrirem de informação. Enfim, como consegue adquirir esse livro? Eu acho que a gente está prestando aqui um educar importante, e aí se traz as chaves que estão dentro desse livro aqui para nós. Boa. Eu vou fechar só uma coisinha do nosso último papo, que é dos líderes, que eu participei do Ponto Cego, do Murilo Gun. Eu tiro dele para líderes. E era super legal, que é trazer as ferramentas sutis, que já estão em todo mundo que estuda, que busca, né, consciência, mas as ferramentas sutis para você utilizar como líder. E o convite era esse, tipo, vamos trabalhar o ser para depois o fazer. Muito legal, o Murilo Gun, poxa, assim, sou fãzaço, amigo dele, tipo, assim, gosto muito dele, de tudo que ele... A vida dele como exemplo Sim, de tudo que ele se transformou. Mas o convite... Teve um último dia lá, ele brincou assim com a gente, porque tinham vários líderes de várias empresas. Então, assim, ele brincou assim, imagina se todos que estivessem aqui fizessem uma empresa. Porque, como dentro do trabalho do ser,
explorou-se as virtudes de cada um. E depois de 3, 4 dias, você vê que você é o ser, você não é a jaqueta que você está usando, nada disso. Então, aí ficou ali caramba, e se toda essa galera que está aqui desperta agora, mais consciente, mais expandida, abrisse uma empresa? Cada um no seu local certo, assim, na sua virtude. Então, assim, acho que o convite da expansão da consciência, inclusive para atuar no servir e no fazer, no dia a dia, na vida e na profissão. Ponto. Esse é o principal convite para a galera. Expanda a sua consciência primeiro e aí vai para o mundo. Vai para o mundo. Teve um exemplo sobre ação e reação que eu queria compartilhar. Tava na rua, chegando numa festa, alguma coisa assim, e aí um taxista jogou um papel pela janela. De forma bruta, assim, jogando. Caiu um papel, acho que foi uma latinha. Caiu no chão, assim. E eu olhei aquela cena, e eu tava a alguns passos disso. E é engraçado como você tem a possibilidade de sentir o momento. Então, passou pela minha cabeça. Eu vou pegar aquilo ali e vou jogar dentro do táxi. Dentro do carro. É o que acho que 95% das pessoas vão fazer. Passou a cabeça de... Vou pegar aquilo e vou discutir com o cara. Você é maluco? Que não sei o que. Mas também passou que pode ser que o cara não esteja num bom momento. Pode ser que ele acabou de receber uma notícia muito ruim. Então, nesse microsegundo, eu consegui, através do meu conhecimento, não deixar que a minha ação faça uma reação pior do que já estava acontecendo. Então, imbuído disso, eu vou fazer o que melhor me cabe. Eu vou pegar a lata e vou colocar na lixeira que está do lado. E não preciso dizer que sou melhor, não preciso dizer nada. Porque a minha ação, como exemplo, se porventura tiver a oportunidade dele olhar aquilo e sem raiva, poder entender que aquilo, poxa, não era uma atitude que eu gostaria de ter feito, isso ensina muito mais e compartilha muito mais o seu ser do que você ir para uma briga. Esse é um exemplo muito pequeno, mas que ele pode ser traduzido por vários momentos das nossas vidas onde a gente só está colocando a nossa força meio abrupta porque a gente é dono das verdades, a gente não sabe da verdade dos outros. A função é faça a sua melhor versão com as virtudes que você tem, servindo da melhor maneira possível, em todos os momentos. Já pegando uma latinha e jogando no lixo. Os japoneses no estádio, pós-jogo. Maravilhoso. E dizem, os japoneses não fazem isso porque é obrigatório, porque é necessidade, é porque já está imbuído dessa virtude de deixar a casa limpa, não porque é bonito para os outros saberem que eles são melhores. Não é nada disso, é porque já está dentro, já tem dentro. Então, cara, é só um devaneio do que a gente estava falando. Muito legal que você trouxe, obrigado por ter compartilhado aí, ter pego o final desse tema aí que a gente abriu e fazendo uma aspas aqui, alô Murilo Gun. Trazer o cara pra cá, né? Queremos você aqui, aí, hein? Aí, alô Murilo Gun, estamos chegando, estamos crescendo, estamos chegando lá. É isso aí. Mas, sobre o livro, cara, eu fui convidado pela editora Líder, né? Pelo Cris. O Cristiano Lagoas e Andréa Roma, né? Que é lá da editora Líder também. Ele tem uns grupos, né, de encontros que são para empresários e para líderes também. E o convite desse livro é trazer um recorte da vida das pessoas como sucesso mesmo. Qual é o sucesso que você gostaria de compartilhar da sua vida? Tudo bem que a palavra sucesso, ela está muito deturpada. E também, da mesma forma que felicidade tem diversos aspectos. Então, o que é sucesso para você? Então, aqui tem um convite a todos que escreveram, eu sou um dos autores, de você poder compartilhar a sua vida e, de alguma maneira, trazer ensinamentos, insights. Tem poesia, tem umas poesias, 2 poesias minhas aqui também. Então, assim, tem um compiladinho da minha vida, da minha percepção da vida, desde o momento que eu me percebi como gente, acionador, empreendedor e assim, trabalhando e entendendo o mundo, pedindo aquilo que o mundo vai me entregar, sem saber que aquilo era verdade. Então tem umas coisinhas bem interessantes, tipo as ações e as reações. Cara, vir aqui no podcast contigo mudou as nossas vidas, sem dúvida nenhuma. Sim.
Cada segundo a gente está mudando a nossa vida, cada decisão, a lei do livre-arbítrio. Exato. Vou pegar a rua do meio ou a rua da direita? Cara, é outro universo. É outra coisa. Você abre outro universo. Então, eu trouxe um pouquinho no livro essa parte de que, cara, tem coisas que eu fiz que me levaram ao que eu queria, mas eu não sabia que esse era o caminho. Mas ao ser convidado a fazer aquilo, eu mesmo não querendo, não tendo possibilidade, mas eu sabia que aquilo tinha uma intuição dentro de mim que eu precisava fazer. Perfeito. Então, eu não sabia que era isso. Hoje eu enxergo dessa maneira. Caraca, a intuição aqui, eu já tinha muita clareza, não sabia que era uma intuição, mas sabe quando dá aquela vontade, eu tenho que fazer aquilo? Isso é exato, uma coisa que você não consegue explicar. Sim, e isso é muito tênue. Nosso amigo e professor Ronaldo Acamini, ele fala muito, inclusive lá no Curat, no CFT, sobre a diferença entre os pensamentos aqui, a intuição, a clarividência, né? O que chega para você. E a intuição é muito fina. Esse pensamento é seu, é do seu eu superior, é de onde está vindo do ambiente, né? Então, usou sentir. É para eu fazer aquilo? Putz, não é para eu sair de casa agora. É uma coisa que não é para sair de casa agora. Cara, ouve, mano. Ouve seu coração, ouve sua intuição. Agora, cuidado, filtra, porque não é a procrastinação e não é uma crença de que você sempre atrasa ou que você não entrega, sabe? Tem que tomar muito cuidado com esse autoconhecimento de si para você não ficar preso ao que você ainda não trabalhou. Mas se você já trabalhou quem é você, onde que estão suas sombras, onde que você tem certas dificuldades, cara, ouve essa antena linda que tem dentro da sua mente, com a cabeça expandida, com a mente expandida, com o conhecimento expandido, a intuição que está chegando para você. Eu vou pegar esse seu gancho aí que foi muito bom, que a gente falou o âmbito ou a camada ou a dimensão do sentir. Cada vez mais eu percebo que realmente um dos caminhos é o sentir internamente suas emoções, sentir. E aí é um mundo novo de conversa. Então talvez o futuro nosso seja a gente, com o uso das tecnologias, possa ser a gente ser mais eficiente. A tecnologia, apesar de a gente não ter falado muito, algum aspecto que você compartilhou com a gente, talvez a gente pode perceber que daqui, 5, nem precisa muito tempo, mano. Daqui 2 anos a gente já tá virando um ser humano mais eficiente com o uso das tecnologias, né? Mas talvez a gente pode também concluir que o futuro nosso é se tornar pessoas mais conscientes. Total. Muito mais conscientes. Eu acho que esse é o caminho que, pelo menos eu acredito, junto com o Eleve-se, tornar as pessoas mais conscientes, me tornar mais consciente. Então a máquina tem esse papel da eficiência. No entanto, nós como seres humanos nos tornamos mais conscientes. A gente até pode ensinar a máquina a pensar, como é o que nós estamos dizendo e fazendo com os prompts. Maravilha. Mas quem é que vai ensinar a gente a sentir mais? Quem é que vai fazer ou como vamos aprender a sentir mais? Fica com essa pergunta aqui para você pensar aí. Enquanto isso, a gente vai para os recados práticos finais para a gente aproveitar esse momento de criativo. Lembrando vocês aí que o Eleve-se está aonde? Está no YouTube. Tá lá várias conversas hiper, mega, super legais. Tem muitas conversas legais. Acessa lá YouTube/Eleve-se, você encontra esta e outras conversas tão bacanas quanto. Então vai lá, assina, compartilha, comenta, manda lá no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo do futebol, no grupo do kart. Alô, Renatoão. E segue a gente. Também tem o perfil no Instagram. Você pode acessar lá no Instagram, acompanhar as nossas conversas, nossas atualizações. Tem o link da bio que vai te levar ou para o site, que você pode comprar as camisetas. Lembra das camisetas, rapaziada? Ajuda nós. Link da camiseta, link do perfil do YouTube, link com o Spotify, você encontra lá no perfil do Instagram. Então segue a gente, continua seguindo a gente a levar esse conteúdo para posteridade. Falando de posteridade, esse podcast aqui é feito por pessoas. A gente está falando sobre a relação tecnologia,
avanço da consciência, mas é feito por pessoas. Então, esse podcast é feito por mim, que vos fala, Adalberto, mas também tem outras pessoas que colaboram, compartilham e ajudam a manter a todo o processo de execução, produção e realização deste podcast aqui. Você sabia? Não, você não sabia disso. Mas a gente tem aqui atrás das câmeras, a gente tem o Davi. E aí, Davizão? Isso aí, Davi tá sempre com a gente aqui, ajudando a operacionalizar tudo isso, ajudando com muita qualidade e humanidade. Pessoas, entregando o nosso melhor café. Mas não é só isso, tem também aqui a Cris, que recebe a gente com muito carinho, muita atenção, sempre sorrindo com café, sempre, todas as vezes. Tem a Mel também, que me ajuda a coordenar aqui as agendas, compartilhando aqui os cortes. Tem a Tamires, tem o Anthony, que são as pessoas que estão responsáveis por esse espaço. Portanto, é feito por pessoas. Então você aí, que está do outro lado e sentiu no coração que quer ajudar a manter esse projeto longevo, você pode ajudar a gente aí com contribuições. Me procura, vai lá, compra uma camiseta do Eleve. Mas se você é uma marca, uma empresa, quer ter sua marca exposta aqui, a gente continua recebendo vários convites para participar e para ajudar a gente aqui. Isso foi uma sátira. Então, se você quiser participar e buscar, esteja aqui. A gente está sempre aberto a ouvir. Ter marcas aqui ajudando a crescer um projeto que tem aí muita intenção de levar consciência. Por fim, tem lá no Spotify as meditações guiadas da gente, pode seguir lá. E também tem nos dias 9, 10, 11 e 12 de outubro o Retiro do Viva. Você pode se dar esse presente por uma pausa e você pode acessar mais informações no viva.social.br. Portanto, você que gostaria de contribuir com a continuidade do Eleve-se e ajudar a manutenção de projetos super legal como esse, entre em contato. Voltando, gostou do meu efeito especial aqui, voltando na fita. Voltei para a pergunta que eu tinha feito para você aqui, Tiagão. Então, quem é, diante desse movimento tecnológico, diante desse movimento da consciência do ser humano, a máquina a gente pode ensiná-la a pensar, mas quem é ou como a gente pode ensinar o mundo a sentir? Pergunta bastante profunda essa. Mas ela não foge do sujeito, que é a pessoa, né? Que é o ser, que é a gente mesmo, de alguma maneira, neste mundo veio sentir. A gente tem os 5 sentidos, a gente tem o corpo humano, a gente tem aí a consciência, o animal homem evoluído, depois de todas as filosofias que a gente, né, já estudou sobre a evolução do ser, mas chegando agora, aqui, nesse momento, como estamos. Então, cada um está aqui com algum propósito que não seja menos do que sentir. O propósito é sentir, está aqui para isso, cara. Não é à toa que você tem os sentidos físicos, e não é à toa que quando você fecha os olhos, você, cara, vai para muito longe dentro da sua cabeça e vai para dentro. Então, o sentir, ele vai continuar sendo uma ferramenta do humano, ponto. Nas tecnologias, você pode colocar vários sensores. Sensores térmicos, sensores de presença, sensores de movimentação. Tem muito sensor. E vai evoluir muito, sim. Mas é silício, né? Carbono ali, não é a química do corpo humano. Apesar de que a gente tem muita coisa no nosso corpo humano. Perfeito. E dentro da composição do nosso corpo humano, temos a nossa consciência aqui habitada nesse veículo que a gente tem. Então, o sentir é um dos principais propósitos que a gente pode vir a ter. Sentir que a água é quente, que a água é fria. Sentir que o momento é menos feliz e mais feliz. Eu acho que viver a vida vai nos trazer essa principal utilidade de estar aqui agora no sentir. As tecnologias, cara, as ferramentas, elas vão evoluir, vão continuar evoluindo e não tem muito como escapar disso. Agora, a gente deveria extrapolar essa visão de futuro do que seria daqui, estando ou não, em 2100. Estando ou não, em 2300.
Será que o que eu estou fazendo hoje com o meu sentir está ajudando a um planeta melhor lá na frente? Ou mais guerra, mais diferenças, mais brigas, mais... Então, eu acho que a gente tem que usar o sentir hoje nessa direção, cara. Como é que eu faço esse mundo melhor hoje, agora? Mas sabendo que está caminhando para algum lugar. O Yuval Harari, você já leu os livros Homo Deus e Homo Sapiens? Não. É maravilhoso, profundo, maravilhoso e também cheio de algumas coisas que levam profundidade na reflexão. Se é o caminho, se é certo, se é errado, não vou entrar nesse ponto. Mas ele diz da nossa evolução como humano ali. Não quero entrar se vem do primata ou se vem dos alienígenas. Ponto, não é isso. Mas chegamos como sociedade, o Homo sapiens. E, nesses últimos anos, a gente permeia o Homo Deus. Por que Homo Deus? Qual é o convite ali daquele livro? Que ele já escreveu até outros agora mais conectados à IA, tá? Mas ele já traz um convite nesses últimos anos, falando de que a gente tem a capacidade teórica de brincar de Deus. Ponto. O que é isso? Mexer no DNA, mexer na genética, mexer na longevidade do ser. Então, a gente já está mexendo em certos pontos que saem da natureza básica que está gravada. Mas quando a gente vai para o Kriya Yoga, vai para os hindus, assim, tem tanta coisa interessante, né, para a gente discutir. Tem histórias que dizem que pessoas viveram muito mais do que 100 anos. Sim. Aí. Então, não querendo entrar no misticismo ou nem nada disso, mas na natureza, o corpo humano, ele nasce, ele vive. E ele morre, envelhece e morre, tá? É a biologia. Então, o convite da tecnologia, nesse momento que o Yuval Harari traz a gente já tem capacidade de mexer no DNA do indivíduo, no nascimento dele, mexer na genética. A gente tem condições, e muito próxima, dizem que daqui a 5 anos, cara, você pode não morrer mais, se não for por doença ou por alguma coisa. Porque a gente já pode ter substituição quase dos ciborgues, trocar os órgãos. A gente vai ter realmente uma evolução muito grande na parte de biohack. Né? Isso já é muito factível em muitas coisas que a gente nem tem acesso ainda. O que chega pra gente é o que querem que chegue. Perfeito. Né? Então, pode ter certeza que tem muito mais aí por detrás. E tem a inteligência artificial como um ser onipresente, onisciente, porque ele vai ter toda a capacidade de conhecimento que está disponível. O Claudio estava pegando todos os livros possíveis, escaneando todos eles, para poder ter informação no seu banco de dados. Imagina, quantos livros na vida eu e você lemos? Passar uma vida inteira lendo livro. E dizem que não é carregando o livro que você vai ser alguém. Mas, parando para pensar de forma automática, a IA vai ter todo o conhecimento realmente. Não vai ter o conhecimento sentido, vai ter o conhecimento transmitido. Ainda vai faltar o sentir. Mas o convite lá do Yuval Harari a sociedade ou o humano está preparado moralmente, virtuosamente para essas evoluções? Então, quem vai dizer que você pode ou não viver mais, trocando o seu baço porque você tem um problema no baço? Vai ser o sistema público de saúde? Vai ser um sistema privado? Porque se a humanidade atinge certas tecnologias, é bem delicado elas estarem nas mãos de pessoas que vão dizer que você pode e você não pode. Por casta, por dinheiro, por poder aquisitivo, sabe? É bem delicado. E aqui não é certo ou errado. Eu não estou trazendo essa informação desta maneira. Trago a reflexão mesmo de que a evolução está vindo. Mas ela precisa ter bastante virtude nas mãos dessas pessoas. Bastante moralidade. Dizer o que, de pelo menos refletir do que pode ser certo ou pode ser errado. Eu não posso dizer que agora que eu tenho a cura de tal coisa, você não pode. A Rússia estava soltando certas vacinas contra o câncer, contra várias coisas. Até onde vai o ponto da evolução do humano para com a humanidade e não para com fins específicos? Então, é muito reflexivo isso. Então, o convite aqui talvez a gente não esteja preparado. E se a gente compara as histórias de outras civilizações que sucumbiram e tinham tecnologias mais avançadas, por que foi isso? Se é verdade ou não, a gente está aqui. E sendo história ou ficção ou não, existe um caminho do futuro que a gente está percorrendo. Então,
A provocação é como que a gente se coloca nessa direção, sabendo que não temos todas as virtudes e morais para a evolução que a gente está sendo disponível. Mas tudo é o que tem que ser. E a gente já sabe disso. Não é com sofrimento, é com decisão, na realidade. É para a gente buscar esse sentido da melhor maneira possível. Sentir empaticamente e usar a ferramenta que tiver à minha disposição da melhor maneira possível para fazer o bem. E o que você falou por detrás. Qual é a intenção do podcast? Qual é a intenção da minha vida? Qual é a intenção do meu servir? Qual é a intenção por detrás disso tudo? Tá ligado ao se sentir, cara. Tá ligado à sua expansão, tá ligado à sua intuição, tá ligado ao seu propósito. E não precisa estar ligado a crachás e medalhas, não. Só a mudança que você falou. Se a gente mudar uma pessoa no podcast, um ouvinte aqui, já cumpriu a missão, né? Exatamente. Pô, Thiagão, valeu aí, mano. Obrigado por essa reflexão profunda que a gente deixa como mensagem aqui. A gente até coloca aí como uma provocação de voltar a falar sobre mais formas de se sentir melhor. Portanto, finalizando aqui como uma sugestão, a gente volta a falar com o Thiagão aí no futuro próximo para trazer mais provocações profundas e belas como essas, poesias e tudo mais. Eu vou fechar uma poesia pra você aí. Por favor. Ó, a gente falou que o podcast chama... Te falei do fogo, né? Sim. Você gostou? Gostei. Ela foi muito boa. Então, há milhões de anos atrás, a gente estaria tendo esse papo numa roda de fogo. Uma roda de fogo, certo? Essa é pra fechar a pra poesia. Fechar. Roda de fogo. Em roda com amigos, uma chama nos chama. Quem sabe se já não marcamos. Há milhões de anos esse encontro. Foram vários caminhos, dores, sombras e encantos, cada um em sua jornada, mas juntos sabemos que somos um. Em roda nessa fogueira, uma luz, uma chama, que nos chama, nossa presença, rezas, meditação, cura e transmutação, ar e purificação, energia e vibração. Juntos em roda, essa chama nos chama, e continuaremos nossa evolução. Eleve-se, um jeito leve de se elevar. Valeu. Gratidão, irmão. Boa, fechamos com chave de ouro, mano.